Olá, tudo bem? Estou aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre literatura, né? E achei engraçado porque ontem mesmo eu vi um desses influencers digitais falando que ele achava muito brega indicar livros, né? E que ele só fazia isso mesmo porque ele estava sendo obrigado lá pela produção do programa dele e tal. E eu fiquei pensando em como as pessoas são diferentes, né? Porque uma das coisas que eu mais gosto na vida é quando alguém me indica um livro bom, que daí eu vou e aproveito e inclusive tenho com quem trocar figurinhas sobre a leitura, né? E então eu tô aqui teimosamente fazendo uma coisa que talvez alguns achem muito brega, que é indicar livros para as pessoas. Mas eu tô fazendo isso por generosidade e porque eu gosto muito de ler e isso tem sido uma coisa muito importante na minha caminhada e tem me enriquecido bastante, né? E é sobre essa coisa da caminhada que eu venho falar com vocês hoje, porque esse livro é um livro muito especial. Eu acabei de ler e tô começando tudo de novo, porque ele é muito profundo, muito rico. Tem uma série de referências interessantes, então te leva a querer ler outras coisas. E assim, ajuda muito a gente a entender qual é a nossa nesse mundo. E numa época com tanta falta de sentido, né, em que a gente vê as pessoas tão vazias de significado, a ponto assim de se deixar enganar por ideologias políticas, por promessas vãs de poder e a ponto de enlouquecer mesmo, né, porque a gente tem visto cada coisa estranha. É muito importante, é fundamental que a gente retome essa ideia de que a gente precisa entender qual é o nosso sentido na vida, por que a gente está aqui, né? E esse livro vai falar pra gente bastante sobre isso. O nome do livro é Na Estrada com Agostinho, é do James K. A. Smith. Esse cara é um grande teólogo e também um grande estudioso do Santo Agostinho. Ele escreve uma trilogia fantástica sobre o Reino de Deus, né? Que também a gente está lendo aqui em casa, que é muito legal. Uma outra hora a gente pode compartilhar sobre isso. Mas o que eu acho fundamental desse livro em especial é que ele pegou a nossa grande ânsia, né, e a nossa grande verdade de vida, que é ser peregrino. A gente é peregrino, né? A gente nasce, cresce, envelhece e morre aqui, sempre se sentindo um pouco deslocado, sempre procurando coisas que possam nos fazer felizes, que possam nos preencher, que possam nos dar o sentido, né? E aí ele vai fazer um paralelo entre a nossa jornada pessoal, que é uma coisa universal, com a história do Santo Agostinho, a busca do Santo Agostinho, tudo aquilo que ele vivenciou até ele encontrar aquilo que realmente fez sentido para a vida dele, né? Então ele vai falar que o Santo Agostinho, quando escreve as Confissões, por exemplo, ele tem toda a autoridade, a capacidade de falar conosco, porque ele foi muito humano e ele vivenciou as angústias de todos nós de uma forma muito forte, muito explícita. E ele coloca isso nos seus livros, né? Então, ele vai dizer que essa jornada do Santo Agostinho, ela acaba sendo uma jornada, espécie de jornada mítica de todos os seres humanos. Alguns tomam mais consciência disso e, portanto, vão aprofundar suas reflexões a respeito da experiência de vida que têm tido, e outros menos. Mas, de alguma forma, todos nós estamos nessa, né? Todos nós estamos na estrada. E aí, a primeira parte do livro que eu quero ler para vocês mesmo, né? Vai falar sobre os diversos motivos que podem nos levar para a estrada. Então, preste atenção para ver onde é que você se encaixa. Pode ser a juventude. Podem ser os impulsos reptilianos de uma espécie com migração codificada no DNA. Pode ser o seu complexo de inferioridade, ou a monotonia da claustrofobia causada por uma cidade pequena, ou ainda um lado exibicionista que você nunca confidenciou a ninguém. Podem ser os anseios do passado, cujos desejos penetraram em seus ossos, forçando você a seguir em frente. Pode ser a solidão. Pode ser sua atração inexplicável por garotos rebeldes, ou a euforia ainda desconhecida da transgressão e a esperança de sentir alguma coisa. Pode ser a autodepreciação que sempre esteve estranhamente ligada a um desejo espiritual. Pode ser a busca por uma mãe, por um pai ou por você mesmo. Pode ser ganância ou curiosidade. Pode ser libertação ou fuga. Podem existir 1 milhão de outros motivos, mas nós todos partimos. Aí, ele fala que nem todo pródigo precisa de um passaporte, né? Ele fala que nós pegamos a estrada na esperança de encontrar o que buscamos, ou ao menos para nos distrair o suficiente da fome e das ausências assustadoras que impulsionaram nossa partida em primeiro lugar.
ele fala da estrada de uma forma estranha, da busca por um destino longínquo que a gente não sabe bem onde é, mas a gente sabe que a gente tem que chegar. E é interessante que a própria estrada tem uma espécie de atração e nos envolve de uma forma hipnótica, porque se a gente não encontra de fato aquilo que responde aos nossos anseios, quando a gente chega naquele destino, a gente já parte para outro, porque acaba que essa fome por sentido nos mobiliza a continuar sempre em movimentação. Né? E aí ele vai fazer um paralelo bem interessante com aquele livro On the Road do Jack Kerouac, né? Que é um livro que mesmo que você não tenha lido, ele influencia a sua vida, porque ele acabou por influenciar a visão de inúmeros artistas da pós-modernidade, né? Pessoas ali do século XX até o do século XXI, criando em nós esse anseio e essa mística em volta de que cair na estrada é que faz sentido, e a estrada por si mesmo é o que dá sentido e tal. Mas a verdade é que a experiência do Santo Agostinho vai mostrando pra gente que a estrada por si mesma ela não é o sentido da nossa existência. Existe um destino onde a gente precisa chegar, né? E aí ele vai fazendo esse paralelo entre On the Road e a história do Santo Agostinho, e ele vai trabalhar capítulo por capítulo, comentando os destinos em que o Santo Agostinho chega e quais são os assuntos, né, os temas que ele vai buscar a resposta em cada um desses destinos. Aí ele fala, por exemplo, ele começa falando, claro, do Santo Agostinho, né, e fazendo uma espécie de resumo biográfico, em paralelo com a experiência do homem moderno e também um pouco falando sobre o On the Road. Depois ele vai falar sobre uma espiritualidade para refugiados, e aí ele vai falar sobre a nossa realidade de exilados, e nós somos exilados porque a gente foi expulso do paraíso, a gente tem uma natureza corrompida que nos destrói, porque muitas vezes a gente quer ser bom e não consegue, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe um jeito melhor de ser, existir, agir, né, e a gente quer isso, mas sozinhos a gente não é capaz de alcançar, isso nos gera muita angústia. O próprio apóstolo Paulo fala lá, né, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, o que ele quer dizer sobre essa natureza pecaminosa. E aí ele vai falando sobre os vários desvios que o Santo Agostinho vai tomar no caminho dele, que nós também tomamos, nessas buscas por sentido, antes da gente chegar no destino final, que é o que o Santo Agostinho vai encontrar em Deus, né? Então ele fala que primeiro a gente vai cair na estrada em busca da liberdade, né? Então aí envolve questões de família, da cidade pequena que não oferece nada, de que aquele lugar em que você cresceu e se desenvolveu não é suficiente, aí você alimenta essa ideia de que você tem que ir para longe para poder desenvolver todo o seu potencial e etc. Aí você cai na estrada, e aí ele vai comentar sobre essa sede de liberdade que move a muitos e por que ela não é o destino final dessa peregrinação, não é o alcance da liberdade que vai nos fazer se sentir satisfeitos, né, existencialmente. Depois ele vai falar sobre a ambição, e aí ele vai falar sobre as questões de poder e como essa necessidade de dominação sobre o outro muitas vezes nos encanta, nos seduz e mostra pra gente que esse é o sentido da nossa existência, a ponto da gente ser, inclusive, perverso com outras pessoas e tal, né? E aí tem todo um capítulo que vai falar sobre o destino da ambição, né? Eu vou buscar crescer, eu vou buscar ter poder, eu vou buscar ser alguém que domina sobre o outro. Depois ele vai falar sobre o sexo, e aqui a paixão amorosa, né? Aquela coisa da relação mesmo mais erótica, e o Santo Agostinho também visita esse lugar, buscando encontrar a si mesmo, buscando ser amado, buscando preencher o seu vazio existencial, e aí ele vai explicar pra gente por que isso não é suficiente. Depois ele vai falar sobre as mães, né? Então a gente vai buscar uma mãe quando a gente cai na estrada, a gente quer ser cuidado, a gente quer ser amparado, a gente quer ser protegido, e aí ele vai explicar também por que não é isso que é o destino final da nossa existência. Depois ele vai falar sobre a amizade, né? Então eu quero cair na estrada porque eu quero encontrar amigos, eu quero ter relações afetivas que me preencham, que sejam enriquecedoras, que me motivem. Tudo isso é muito bom, mas ainda não é o destino final da sua peregrinação, né? Aí ele vai falar sobre
a justiça, né? Então, ó, eu sou um cara que luta pela justiça. O objetivo da minha vida é fazer o mundo mais justo. São os ideais, são as grandes manifestações aí de busca por um equilíbrio social e tal. E aí ele vai explicar por que isso também não preenche o seu vazio existencial. Depois ele vai falar sobre a figura do pai. Eu quero alguém que tenha autoridade sobre mim, que me oriente, que dê motivo para minha existência, no sentido de me ensinar a ser um cara melhor. Eu quero um mentor, eu quero alguém que seja, de fato, um guia na minha vida. Aí ele vai dizer também por que isso não é o seu destino final, né? Aí ele vai falar sobre a questão da morte, né, que é algo que desde Kierkegaard já meio que coloca a nossa existência sobre uma perspectiva e nos dá um olhar diferenciado para a nossa existência, porque se eu sou finito, o que eu vou fazer desse tempo de vida que me deram, né? E aí ele vai conversar bastante sobre essa questão da morte, o medo da morte, a frustração do homem com a questão da morte e tudo aquilo que a busca da imortalidade, como é que eu posso me manter aqui mesmo indo, né? Essa sede de muitos artistas e de muitas pessoas que querem deixar um legado e tal, e também porque que essa não é a resposta final, né, para seus conflitos, suas crises existenciais. E no final, quando ele vai falar da volta para casa, então ele vai falar sobre a experiência de Santo Agostinho com Deus, né? Como é que aconteceu esse encontro, essa conversão que foi muito paulatina, né? O Santo Agostinho passou por diversas etapas até chegar nessa resposta final, que na verdade ele já tinha um farol disso desde sempre, porque a sua mãe era muito crente, né? Muito uma mulher de fé e tal, mas ele teve que passar por todas essas etapas para poder alcançar um lugar dentro de si, onde ele pudesse ver que o que preencheria o espaço dele seria a relação dele com Deus, né? Aí ele vai falar, tem várias citações das Confissões de Agostinho, tem aquela parte em que ele vai dizer que dentro de nós tem um vazio exatamente do tamanho de Deus, que enquanto a gente não é preenchido dessa forma, a gente continua com sede, continua na busca, continua na estrada, sempre com essa angústia de nunca alcançar, né? E logo no início do livro tem uma epígrafe em que ele vai citar o Agostinho, né? Que ele diz o seguinte: mas vê, tu estás aqui, libertando-nos da nossa perambulação infeliz, colocando-nos firmemente no teu caminho, consolando-nos e dizendo, percorre a estrada. Eu te levarei, eu te carregarei até ao fim, e mesmo no final eu te levarei. Isso é do Santo Agostinho nas Confissões. A riqueza desse livro tá no fato de que a gente se enxerga em todos os capítulos, né? Então, sempre existem partes ali da discussão que você vê, nossa, eu já me senti assim, eu pensei dessa forma, né? E o esclarecimento que ele vai dando pra gente é bastante profundo, não é nada superficial. Não é aquela coisa de autoajuda cristã, sabe? É um negócio que coloca a gente num patamar de reflexão a respeito da gente mesma, a respeito da vida em geral e a respeito da realidade que a gente vive na estrada, né? Nós somos peregrinos aqui e a gente tá, assim, numa busca por Deus, por algo que seja maior, por algo que nos dê um sentido de existência, né? A gente tem o Viktor Frankl, que vai falar sobre isso, que a gente só alcança a saúde mental na medida em que a gente descobre qual é o sentido da nossa existência. A gente tem o conceito de Ikigai, dos japoneses, que vai falar que todos nós temos um propósito na vida e que a gente só consegue ser feliz e ter saúde, quando falo saúde, é saúde integral, inclusive física, quando a gente descobre qual é o propósito da nossa existência aqui. Né? Então, é um livro bastante interessante no sentido de fazer a gente perceber que cada ser humano, quando nasce, ele já nasce nessa busca e nessa estrada, né? E que encontrar de fato a Deus é muito mais do que a igreja, é muito mais do que se rotular presbiteriano, metodista, batista, católico, ou seja lá qual for a igreja que você escolheu. É muito mais do que seguir uma lista de doutrinas ali e sair apregoando isso para as pessoas, né? É muito mais do que os valores cristãos, né? Então, você ter um encontro com Deus é você ser preenchido de forma tão profunda que as questões superficiais da existência, elas passam a ser, de fato, que elas são superficiais, periféricas. E aí você não vai se deixar mover e agir por essas questões periféricas, né? Então, acho que é um livro riquíssimo, no sentido de que
te abre para outras leituras, né? Então ele vai tem muitas referências, gente, de filme, de outros livros, romances. O James Smith ele é muito assim erudito e é um cara que tem muito contato com a cultura secular, né? Não é um cara que fica num gueto só lendo coisas sobre a igreja e falando sobre, não, ele é um cara bastante espiritual, muito inteligente, mas que tem um diálogo com o mundo, né? Então parece um pouco Francis Schaeffer, parece um pouco o Henry Owen e tantos outros escritores cristãos que o Thomas Merton, né, que tem uma espiritualidade muito vívida, mas que consegue fazer essa ponte com o mundo tangível, né? Então isso é muito legal. E assim, é um livro bastante terapêutico, no sentido em que você percebe que, poxa, todo mundo tá nessa, né? Não sou só eu que tenho essas angústias. Eu tenho um relacionamento com Deus, ou ainda não tenho, mas questionamentos existenciais vão fazer parte da minha vida. Vai haver momentos em que eu vou estar no beco sem saída e que eu vou parar para pensar sobre o que eu tô vivendo e qual é o sentido daquilo que eu tô vivendo, né? Eu acho que se todos nós passarmos a questionar cada etapa desse caminho, principalmente quando a gente se coloca num beco sem saída, a gente vai ter uma experiência de crescimento maior. E é o que esse livro propõe pra gente, né? Ele não vai negar que existem muitas coisas boas na estrada, coisas que são enriquecedoras e que a gente precisa e pode vivenciar, né? Então, quando ele vai falar sobre amor, sobre relação com amigos, sobre a relação com conhecimento, mesmo com relação com as nossas ambições pessoais, ele consegue mostrar pra gente que existe um lado muito positivo disso. Mas que ao mesmo tempo eu não posso achar que esse é o sentido da minha vida, porque quando eu coloco o sentido da minha vida aí, o vazio volta. E aí eu consegui isso não satisfez, eu passo para a próxima etapa, para outra busca, para outra perseguição, e eu diria até para o adiamento da minha felicidade plena, né? Porque cada vez que eu me perco num desses lugares, eu perco tempo. Eu vou de novo alimentar uma ilusão de que tal coisa vai me satisfazer, e quando eu chegar lá não vai, e aí eu vou de novo para a estrada, né? Então é sobre essa coisa toda, esse mecanismo viciante da estrada que é esse livro, né? E assim, metáfora super bem construída da estrada, é muito interessante, é super legal e vale muito a pena. É um livro que talvez não seja para iniciantes, mas se você tiver um pouco mais assim de gage, pesquisar as referências, estudar mesmo o livro, não só para fazer uma leitura leve e tal, você vai aproveitar. O pessoal que gosta de ler vai amar esse livro, porque ele é assim super profundo e bacana e bem escrito, né? Então é um livro que eu indico aí pro pessoal do Basic e do Intermediate, sabe? Eu acho que vale pra gente. O pessoal do avançado vai curtir a beça, né? Então eu acho que é por aí. Vou continuar indicando livro, gente. Mesmo que a galera ache brega, mesmo que o pessoal ache que literatura não se indica e que se eu tô indicando é porque eu não tô lendo, isso é uma bobagem. Isso é um vídeo de 17 minutos para 18. Isso não me atrapalha a leitura, né? Então, vou continuar indicando, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha e comenta, né? Pra gente poder seguir com esse trabalhinho pequenininho, porque eu gosto sempre de começar as coisas e pensar pequeno, né? Minha vida é bem humilde, assim, nesse aspecto. Mas que eu sei que tem pessoas que têm aproveitado, né? Um beijão, tchau, tchau, até a próxima.